Olá, o Valeu Valer está começando. Seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial. Nessa edição, vamos falar sobre um problema que muitas vezes passa despercebido, pois os sintomas são inespecíficos e o diagnóstico também não é nada simples. Fique então com a gente e saiba mais informações sobre as micotoxinas. Exatamente, Paulinha. Vamos mostrar que a prevenção é o melhor caminho para evitar prejuízos e, com alguns cuidados fáceis de executar, os pecuaristas podem eliminar muitos problemas. É isso aí, Anderson. O Valeu Valer sempre apresentando temas importantes e mostrando aos pecuaristas brasileiros as melhores soluções para lidar com essa nobre atividade tão competitiva, próspera e rentável. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, amigo produtor. O que são as micotoxinas? As micotoxinas, elas são substâncias tóxicas produzidas por alguns fungos que, quando presentes nos alimentos e ingeridas pelos bovinos, podem causar problemas à saúde e baixa de produtividade. E existe, uma grande variedade de fungos presentes nas pastagens, na dieta fornecida aos animais. Quais são os principais, aqueles que causam mais danos aos bovinos? Paulinho, os principais que nós conhecemos aí são o Fusarium, o Penicillium e o Aspergillus. São os principais produtores de micotoxinas. E as micotoxinas, no caso, quais as mais comuns? As mais comuns nós temos 5 principais: a aflatoxina, a vomitoxina, a fumonizina, a toxina T2 e a zeia. Elas apresentam sinais aparentes ou não? Eles diferem conforme a substância ingerida? Cada uma dessas micotoxinas tem sua característica principal. Se nós pegarmos aí a aflatoxina, por exemplo, elas são muito tóxicas, têm um alto poder carcinogênico. Quando na fase aguda elas causam perda de apetite, o animal fica com o pelo arrepiado. Quando está na forma crônica, ela pode diminuir a eficiência alimentar e isso vai se traduzir em baixa de produtividade. Atuam ainda no sistema imune do animal, então esse animal está mais propenso a doenças e menos responsivo às vacinas. As vomitoxinas, que têm esse nome em função do sinal que ela causa em suínos, que é o vômito, elas causam baixa na produtividade. Há relatos aí de diminuição de até 13% na produção de leite. A micotoxina T2, elas são muito potentes, mas apresentam baixa quantidade nos alimentos. Elas causam principalmente diminuição do consumo de matéria seca, uma baixa de desempenho reprodutivo e pode inclusive levar à morte por episódios aí de diarreia com sangue. Quando a gente pega a zeia, ela tem uma estrutura muito semelhante ao estrógeno, que é um hormônio da reprodução, então ela pode dar muito episódio de aborto. E finalizando, a fumonizina, que causa um problema de ingestão de matéria seca e baixa na produtividade. É isso aí, como você mostrou pra gente, as características são bem diferentes, é por isso que é tão difícil estimar a extensão dos problemas causados por elas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem nenhuma estimativa oficial sobre perdas econômicas e é um problema bem comum, né? As estimativas são difíceis de serem realizadas em função desse difícil diagnóstico, a quantidade presente nos alimentos pode estar muito baixa, então se confunde com outra doença. Dessa forma, a gente não tem uma realidade do que está acontecendo com o problema. Isso aí, vamos conferir agora quais são os principais prejuízos causados pelas micotoxinas e quais os cuidados que devem ser tomados para reduzir as chances de contaminação. O clima quente e úmido do Brasil favorece o aparecimento de fungos que se desenvolvem em todos os ambientes, inclusive em forragens e concentrados. Estes fungos produzem substâncias chamadas de micotoxinas. Quando elas são ingeridas pelos animais, causam problemas de saúde e, em consequência, a baixa produtividade. Muitas vezes o problema passa despercebido pelos pecuaristas. No entanto, em grande quantidade, elas podem causar até a morte do animal. Em baixos níveis de contaminação dos alimentos, os prejuízos estão relacionados a perdas subclínicas, que causam queda na produção leiteira, aumento da incidência de doenças e baixo desempenho reprodutivo. Muitos desses problemas passam desapercebidos nas fazendas. Em alguns casos, a contaminação por micotoxinas são suficientemente altas para causar graves problemas e até a morte. Os alimentos podem ser contaminados antes, durante e depois da colheita, durante o armazenamento, na transformação ou na distribuição aos animais.
E prevenir a contaminação é quase que impossível, mas alguns cuidados podem reduzir o desenvolvimento das micotoxinas. A prevenção é a melhor forma de reduzir os problemas com as micotoxinas e deve ser adotada algumas medidas, como remover parte dos alimentos contaminados por fungo antes de adicionar à dieta dos animais, adicionar o aluminosilicato ou bentonite na dieta a fim de reduzir os problemas causados pelas micotoxinas, pois elas se ligam às micotoxinas no trato digestivo, reduzindo sua absorção. Também tem como adicionar de 0,5% a 1% do consumo de matéria seca. Utilizar inibidores de crescimento de fungos em alimentos com mais de 86% de matéria seca. Fazer o uso de propionato de cálcio e propionato de sódio em alimentos não ensilados. Quando se trata de micotoxinas, o melhor caminho é a prevenção. No Brasil, há poucos laboratórios com capacidade para detectar a contaminação dos animais por esta causa. Além disso, o custo do exame é elevado. Manter os silos limpos, utilizar inoculantes quando a umidade do silo estiver acima do recomendado, que é 3% de umidade. Uma prática a ser adotada é a utilização de aditivos nos primeiros e últimos 20% do silo, pois essas pastas estão sob maior risco de estresse devido à falta de compactação ou autoexposição. Aumenta a frequência de alimentação, dividir na dieta em mais refeições por dia se os alimentos estiverem esquentando no coxo e mantenha a face do silo bem raspada. Só retire quando a quantidade que será utilizada naquela alimentação. Quando sinais de perda de produtividade e problemas de saúde sem explicação ocorrem em sua fazenda, amostras de todos os alimentos devem ser coletadas e enviadas a laboratórios. É importante você saber que a quantidade de micotoxinas não tem relação com a quantidade de fungos no alimento. Deve-se coletar os alimentos em um saco Ziploc, proceder da seguinte forma: coletar 12 amostras por trato oferecido em um total de 500 gramas. Enviar via Sedex para o laboratório responsável. Pois é, como a gente viu, Guilherme, a prevenção mostrando ser, mais uma vez, o melhor caminho. Eu queria que você reforçasse, mostrasse alguns cuidados, recomendações aos pecuaristas nesse sentido. Paulinha, a prevenção, nesse caso, ela é palavra de ordem mesmo. Por quê? Porque nós temos problemas sérios com estruturas de laboratório, problemas históricos aí de logística. O preço dessas amostras, quando a gente precisa chegar a fazer um exame, é muito caro e o retorno com o resultado pode demorar muito. Então é muito melhor investir em prevenção, ter um alimento de qualidade para os seus animais. Guilherme, vamos dar uma olhadinha agora no nosso quadro Conversa de Curral. A pergunta de hoje é do Etelmir Ribeiro dos Santos, da Fazenda Bela Vista. Eu queria saber como é que eu cuido do umbigo de um bezerro de corte. Obrigado, Sr. Etelmir. Uma boa cura de umbigo ela deve promover o ressecamento do umbigo, a desinfecção desse umbigo e prevenir as bicheiras. Dessa forma, o que a gente recomenda é que todo bezerro que nasça na sua fazenda faça uma boa contenção, olhe o tamanho desse umbigo, se tiver muito grande, corte na altura mais ou menos de 3 dedos. Vai embeber esse coto umbilical numa solução de álcool iodado, porque o álcool resseca, o iodo desinfeta, e vai fazer a aplicação do Exceller, a doramectina da Valê. O Exceller é a droga de escolha porque ela age muito bem no umbigo e, por sua ação prolongada, ela previne até que o umbigo esteja ressecado e caia. Dessa forma, não vai ter problema com a bicheira. É isso aí, então. Etelmir, o Guilherme respondeu a sua pergunta e agora o recadinho é para você, produtor de leite. Anote aí certinho, hein? No dia 16 de março, a partir das 2 horas da tarde, vai acontecer o leilão anual True Type Fazenda São João, em Iaúma, Minas Gerais. Vão ser ofertadas 195 fêmeas holandesas registradas com garantia de sanidade e também 12 embriões das melhores doadoras do plantel. Um criatório que há 11 anos vem se dedicando à atividade com excelentes resultados. É o maior produtor de leite do estado de Minas Gerais e atualmente possui 1.400 matrizes em lactação. Oportunidade imperdível de você fazer excelentes negócios. Tô certa, Guilherme? É uma fazenda também que é parceira
parceira da Valer. Paulinho, uma parceria de muito tempo. A Valer está presente no projeto da TruType desde o seu início. Vão lá no leilão, que é garantia de bons negócios. Animais de alta qualidade, uma genética superior, sanidade garantida. Tem que ir lá e comprar. É isso aí, gente. Não perca, leilãozaço, dia 16 de março, a partir das 2 horas da tarde. Por hoje, o Valeu Valer fica por aqui. É isso aí, Paulinha. Nos vemos no próximo Valeu Valer. É isso aí, então. Obrigada mais uma vez pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Crescendo com o Brasil, valeu, melhorando com o Brasil, valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como